Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que louva e adora o Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 29. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor o necessita. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão: Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nosso Deus poderoso, nosso Deus santo, justo e verdadeiro. Meus amados, Jesus era Deus. E muito embora jamais houvesse abandonado ou negado a sua deidade, sempre primou pela simplicidade. Ele era o mestre, o nosso mestre, e tudo o que fez aqui foi justamente para nos ensinar. Quando ele ordenava algo, requeria total cumprimento. E nunca, nada, jamais saiu errado com os que viviam sob a sua orientação. Observem que Jesus não pediu que lhe conseguissem um manga larga marchador ou outro animal de raça, mas contentou-se em pedir um jumentinho. Que grande lição, meus amados, para esse mundo individualista, onde as pessoas querem ter tudo e sempre e do melhor. E quanto mais têm, mais querem ter, sem qualquer tipo de limite e sem qualquer sentido de irmandade, meus irmãos. O ser humano se tornou egoísta, ambicioso, desumano e frio. Tipicamente, pessoas sem Deus, pessoas sem amor, e a constatação desse fato deve nos impelir, meus amados, a nós que cremos no Senhor, cada vez mais para distante desse mundo. Não podemos nos deixar contaminar por esse perfil de pessoas, nós que não pertencemos a esse mundo, por esses sentimentos, meu amado. Observe que toda a multidão de discípulos bendizia o nome do Senhor e o saudava, mas horas mais tarde o negaram, o deixaram só. E muitos da multidão que o aclamavam foram os que pediram a sua crucificação. Não podemos confiar no mundo, meus amados. Confiemos no Senhor. Deus nos criou, meus amados, para o louvor da sua glória. Portanto, não importa o que esteja ocorrendo ao nosso redor, deixemos o mundo despencar e louvemos ao Senhor. Aprendamos com os erros dos nossos antepassados. A Bíblia é também um livro de história, para que nós saibamos justamente o que devemos evitar. Ora,
se não louvarmos e adorarmos ao Senhor, as pedras o farão em nosso lugar. E eu não quero que as pedras, nem ninguém, faça o meu trabalho. E se não cumprirmos, meus amados, com aquilo para o que fomos criados, e fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Se não cumprimos, então para que servimos? A nossa própria vida perde sentido. O que podemos esperar do Senhor? Nada. Do mundo? Menos ainda. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glórias a Deus. Meus amados, Deus poderia ter entregue somente aos anjos a missão de o louvar e adorar. Mas nós não sabemos exatamente o porquê, mas sem dúvida somos muito gratos por isso. Ele decidiu que nós seríamos encarregados também dessa tão grande missão. Glórias a Deus por isso. Essa é, sem dúvida alguma, mais uma prova do amor de Deus por nós. Louvar e exaltar ao Senhor. Seria isso um sacrifício, meu amado? Para mim e para os que amam ao Senhor, não. Obviamente, é um prazer, uma felicidade à parte, honrar a um Deus tão grandioso e amoroso. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Glórias a Deus. Meus amados, louvar ao Senhor não significa apenas cantar hinos acompanhando o momento de louvor da congregação. Louvar ao Senhor, meus amados, é representá-lo em todo o tempo, com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Deus requer de nós o louvor através dos hinos, sim. Mas também espera que o louvemos e o honremos com os nossos atos, com amor ao próximo, como seus representantes. Não foi à toa, meu amado, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Foi para representá-lo. Glórias a Deus. Foi para efetivamente, meus amados, sermos os embaixadores dele aqui nesse mundo. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Glórias a Deus. Meus amados, Davi
foi um grande louvador do Senhor. E no livro de Salmos, ele nos ensina, com grande abundância de orientações, a louvá-lo, a adorá-lo, a exaltá-lo em todo o tempo. Porque o nosso Criador é Senhor e Deus grande. Lamentavelmente, meus amados, existem pessoas que nem ao menos se dispõem a comparecer às congregações para cultuá-lo. Alguns, efetivamente, não conseguem, por alguma impossibilidade. Outros, porque não gostam do pastor. Note bem, meu amado, porque não gosta do pastor, aí não louva o Senhor. Ou porque sentem preguiça de louvar a Deus. Deus não teve preguiça de te criar, meu amado. Enquanto tudo isso acontece, meu amado, Deus continua esperando em todo o tempo para receber o nosso louvor. Não foi para isso que nós fomos feitos? Livro de Salmos, capítulo 95, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Glórias a Deus. Meus amados, existem adoradores e adoradores. E Deus está procurando pelos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Acredita-se, meus amados, que não sejam muitos, porque senão seria muito fácil de encontrar. Eu não precisaria nem procurar. Na verdade, meus amados, os verdadeiros adoradores deveriam estar em toda parte. Deus está procurando, e Deus vai encontrá-los. E eu quero estar entre eles. Eu vou estar entre eles, em nome de Jesus. E certamente serei encontrado por ele, meus amados. Livro de João, capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus, meus amados. O salmista Davi encerra o seu livro de Salmos com uma orientação proveniente da sabedoria que ele alcançou em sua vida de intimidade com Deus. A maior sabedoria desta vida, meus amados, consiste em usar a sabedoria de Deus, em fazer a vontade dele, em agradá-lo em todas as nossas ações, em todos os momentos das nossas vidas. Vejamos a instrução que Davi nos dá. Salmos 150, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, existem pessoas que têm medo do Apocalipse,
das tribulações e coisas sobrenaturais que advirão. Mas observem bem, meus irmãos, enquanto o mundo vai estar atravessando por uma muito grande provação, haverá uma multidão separada pelo Senhor, muito distante daqui, que ao invés de sofrendo as tribulações juntamente com aqueles que sempre amaram o pecado, vai estar diante do trono, trajando vestes brancas, louvando e adorando ao Senhor para todo sempre. Eu vou estar lá. E quando olhar para o lado, meu amado, eu quero ver você. Mas quem não se dedica a louvar ao Senhor hoje, será que estará habilitado a fazê-lo amanhã? Pense bem, meu amado e minha amada, e ouça a voz do Espírito Santo. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, sabe onde vão estar nesse dia? Sabem onde vão passar a eternidade? Leiam a Bíblia, irmãos. Mas leiam toda a Bíblia. Não se contentem com um capítulo, com um livrinho da Bíblia. Leiam a Bíblia sem medo, pedindo interpretação ao Espírito Santo, meus amados. Pedindo força e sabedoria para aplicar na tua vida prática os ensinamentos ali contidos. Então você também estará lá, comigo, do meu lado, diante do trono, livre de toda dor, de todo sofrimento, para todo sempre, com o nosso amado Senhor Jesus, glorificando-o e dizendo: salvação ao nosso Deus. E já pode começar agora, meu irmão. Como eu. Salvação ao nosso Deus. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Porque Ele é digno. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.